É João 6,66. Diz assim, ó. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, queres também vos retirar-vos? Respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: Não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, o que eu acabei de ler aqui acontece no final de um grande acontecimento, que foi de uma pregação de Jesus, que está aqui no capítulo 6, uma pregação que dividiu o grupo. Jesus tinha muitos seguidores, só que como a gente vai saber quem é o seguidor real, o seguidor firme de Jesus? Se sabe como que eles lidam com o ensinamento. Porque, a princípio, Jesus tem uma multidão de pessoas seguindo. Só que dentro daquela multidão de pessoas que seguem, tem um grupo menor. Dentro daquele grupo menor, tem um mais menor ainda. Por exemplo, tem os 12. Dentro dos 12, tem um grupinho menor, que é de 3, Pedro, Tiago e João. E dentro desse grupo pequeno de 3, tem um que é João. Entendeu? Então, quando Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que esse é um dos milagres, o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, também está em João. A Bíblia diz que ele alimentou aproximadamente cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, imagina, 5 mil homens é muita gente, né, pessoal? Então, é muita gente, fora mulheres e crianças. Tinha milhares de pessoas ali que comeu do pão e do peixe. E matou a sua fome. E ainda sobrou 12 cestos cheios que eles recolheram. Após fazer esse milagre, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado. Aí ele despede aquela multidão e ele vai orar sozinho no monte. Aí a noite chega, entra a madrugada. É nesse episódio que os discípulos estão em alto mar, lembra? A tempestade. Aí Jesus vai encontrar com eles andando sobre as águas. Que eles pensam que é um fantasma. Jesus fala, não, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro fala, se és o Senhor mesmo, então manda eu ir andando sobre as águas. Vem Pedro. Ele começa a andar, depois ele começa a afundar. Jesus segura ele, põe de volta no barco e acalma o vento, acalma a tempestade e eles atravessam do outro lado. Quando o dia amanhece, parte daquela multidão que estava comendo o pão e do peixe foi caçar Jesus, onde é que ele estava, e não achou. Descobriu que alguns barquinhos tinham chegado e Jesus não tinha entrado no barco com o discípulo, porque ele foi caminhando sobre as águas, né? Aí eles entraram nos barcos e foram para o outro lado também. Quando chegou do outro lado, Jesus estava. Aí eles falaram assim, mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Nós estávamos à tua procura. Aí Jesus ia falar assim, vocês não vieram por causa do sinal, vocês vieram porque vocês comeram o pão e matou a fome. Ou seja, em outras palavras, vocês não estão aqui por causa de mim, mas por causa do que eu fiz, do milagre. Trabalho não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Ao conselho, vocês estão se esforçando por causa de algo material, mas o que eu tenho para vocês é vida eterna. E aí ele começa a pregar, falando, ele começa a ensinar o evangelho, falar que ele é o pão da vida que desceu do céu, quem comer da carne dele tem a vida eterna. E como assim? Como é que ele vai comer a carne dele? Sem entender nada, né? Jesus falando de coisas espirituais e eles não entendendo. E ele fala que aquele que não come da minha carne, nem bebe do meu sangue, não tem vida. O que significa comer da carne e beber do sangue? Tem gente que fala que é ceia, tem nada a ver com ceia isso aqui. Comer da carne de Jesus e beber do sangue significa se alimentar de Jesus. Assim como a gente se alimenta da comida, da água, para a gente ter saúde e a gente se ficar forte e não morrer, espiritualmente falando, nós temos que alimentar de Cristo. Cristo é o verdadeiro alimento. Então, ou seja, aquele que não se alimenta, aquele que não depende de Cristo, ou seja, aquele que não faz a sua vida estar de acordo com a vontade do Senhor, aquele que não vive para Cristo, que não recebe Cristo na sua vida, ou seja, ele não está se alimentando de Cristo. Consequentemente, ele não tem a vida eterna. Então, comer da carne de Jesus e beber do sangue significa eu dependo dele para a minha vida espiritual. E ele vai pregando, pessoal, certa altura, vejo que no versículo de número 28, capítulo 6, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram,
Que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntam para Jesus. O que vamos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então eles disseram: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Percebe? Eles acabaram de ver o sinal da multiplicação do pão e do peixe. Eles acabaram de comer o pão e do peixe. E agora está provocando Jesus. Que sinal? Que você fez para a gente acreditar em ti? Percebe aqui? Só para vocês entenderem um ponto aqui muito importante, para a gente não perder aqui o raciocínio. Versículo de número 36. Versículo número 36. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto e não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Olha essa declaração de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Ou seja, quando uma pessoa vem a Cristo, foi Deus que já deu para Cristo aquela pessoa. E aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, Cristo lança fora. Ou seja, todo aquele que se achega a Cristo arrependido, vai ser aceito por ele. Aí ele continua dizendo aqui: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, e eu ressuscitarei no último dia. Então, qual é a vontade de Deus aqui? É para que todo aquele que ele deu para Jesus, todo seja salvo. Percebe? A vontade de Deus é: todos aqueles que eu dei a Cristo, eu quero que seja salvo. Então, Cristo tem essa missão. Qual é a missão? Salvar todo aquele que Deus deu para ele. Aí eu te pergunto, tem alguma chance de se falhar? É isso que a gente tem que entender na lógica aqui. Todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim. Então, nós que estamos aqui, se você veio a Cristo, saiba que não foi uma coisa assim, uma decisão sua. Foi uma decisão sua. Só que quem mexeu nessa decisão sua foi o Pai. Deus que sacudiu você. Deus que venceu a sua incredulidade. E Deus te entregou para Jesus. Agora Jesus tem uma missão. Qual é a missão? Eu não posso perder esse cara, porque meu Pai me deu. A vontade do Pai é o quê? Todo aquele que ele me deu tem a vida eterna. E eu vou ressuscitar no último dia. Então Jesus está empenhado em salvar aquele que o Pai deu ele. Por isso que a gente tem que acreditar nisso. Porque se você acreditar só em você, que a sua salvação só está na sua mão, você vai para o inferno. Você não vai conseguir nunca chegar lá. Porque você está firme, hoje você enfraquece. Vem o desânimo. O diabo vai ficar no seu cangote, fala: acabou para você, não tem mais jeito. Se você não conhecer a Bíblia, entender que há um Deus poderoso, há um Senhor que está zelando pela sua alma, que vai trabalhar em você, você desanima. Você fica na corda bamba, o tempo todo inseguro, o tempo todo morrendo de medo, porque você sempre vai ficar: meu Deus, e agora? Quem vai ser de mim? Então você tem que acreditar nisso. Ou seja, e crer nisso não vai fazer a gente viver de forma relaxada. Pelo contrário, crer nessas verdades vai fazer a gente ficar cada vez mais firme, sabendo que o Senhor Jesus tem uma missão: não deixar nenhum que o Pai deu ele se perder. E ele vai ressuscitar no último dia. Aí no versículo de número 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí eles murmuraram. Percebe? Que é o ensinamento do Senhor Jesus que vai colocar em xeque quem é discípulo de verdade e quem não é. Até aqui tem uma multidão, né? Aqui tem uma multidão ouvindo ele. E ele começa a falar dessas coisas muito complexa, muito profunda. E aqui vai ter uma divisão logo em seguida. Murmuravas, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu, de novo, ressuscitarei ao último dia. Percebe essa declaração aqui? O que Jesus está falando? Ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Então, quando uma pessoa crê em Cristo, e esse crê aqui não é aquele crê normal que todo mundo crê. O crê é abraçar a fé, aquele que abraça toda a verdade bíblica, toda a doutrina.
Ninguém faz isso por conta própria. Ou seja, se Deus não enviar, não tem como a pessoa criou. Ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não trouxer. Todos nós aqui, foi Deus que nos trouxe a Cristo. Foi Deus que nos trouxe. A gente pensa que foi a gente mesmo. Mas antes da nossa vontade, antes de você falar assim, eu creio, eu quero Deus, Deus venceu a sua incredulidade. Ou seja, Deus fez você querer. Deus não pegou ninguém pelas orelhas e veio arrastando. Não é isso. Às vezes a pessoa pensa que, quando ele fala que é Deus que traz, tem gente que pensa que Deus vai lá e pega você pelas orelhas. Você não quer, Deus, você vai. Eu não quero, você vai. Isso não existe, pessoal. Quando a gente vai que é Deus que traz, você não queria. Daqui a pouco você passa a querer. Ou seja, Deus vai lá no seu coração de pedra, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, e aí aquilo que você odiava, você passa a gostar. Aquilo que você não queria, você passa a querer. Aí você vem porque você quer vir. Só que essa vontade sua foi ativada pela vontade de Deus. Então nós podemos dizer o seguinte, que nós reagimos, quem age é Deus. Deus age primeiro e nós reagimos depois. Então Deus chama e a gente vem. Igual o apóstolo Paulo, estava perseguindo a igreja, matando, indo atrás, prendendo cristão, aquele cara maldoso, assim, arrastando o pessoal, mulher, prendia todo mundo. E estava indo para Damasco para trazer preso algum tipo de cristão que estivesse lá. Aí o Senhor Jesus apareceu. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. A ficha do homem caiu, Deus travou ele, ficou cego 3 dias, ficou de jejum, não comeu, nem bebeu, e daqui a pouco se levanta e quer pregar. Pregar o quê? Aquela mesma verdade que ele queria destruir. O que aconteceu com ele ali? Deus, opa, vem cá, Paulo, vamos conversar aqui. Deus venceu a incredulidade dele. Jesus chegou lá, e aí, Paulo, é o seguinte, você quer me aceitar, Paulo? Fala, lá, Jesus, que perguntou nada não, eu chegou, né? O que eu quero dizer? Não é que muita gente pensa, mas Deus é educado, gente. Só que o povo tem que entender a dinâmica. Deus, sendo todo-poderoso, ele quer salvar o Léo. Léo não quer ser salvo. Aí Deus faz Léo querer. A graça é irresistível. Aí daqui a pouco o Léo quer também. Entendeu? Então não é que ele pega pelas orelhas. Então você não quer, Deus, você vai. Não é assim, não é essa dinâmica. A gente não queria, puxa vida. A gente passa a querer. Porque se a gente não querer dessa forma, você vai crer em um Deus que quer fazer e não faz. Então quem é Deus afinal? É você ou é ele? A última palavra é de quem? Não é de Deus? Então, se Deus for ceder se Deus for ceder a sua vontade, então no final das contas, Deus não pode salvar ninguém. Vai depender de você. Aí fica aquela coisa assim, mas Deus, eu queria salvar Joãozinho, mas Joãozinho não quer. Nossa, eu queria tanto salvar Joãozinho, aí Joãozinho não quer, então o que eu vou fazer? Nada, deixa Joãozinho se perder. Eu queria salvar ele. Deus quer salvar Joãozinho? Joãozinho não quer? Daqui a pouco Deus faz Joãozinho querer. Joãozinho que estava incrédulo ali, daqui a pouco está crendo. Entendeu? Jó conclui assim, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Ou seja, tudo que Deus intentar fazer, ele vai fazer. É isso que Jesus está falando aqui. Que todo aquele que o Pai deu ele, virá ele. E aquele que vem a ele, ele não lança fora. Ele tem uma missão. Qual é a missão? Eu vou cuidar daquele que o Pai me deu para que eu ressuscite no último dia. Então, ou seja, a salvação, ela está na mão do Senhor. Aí, para a gente concluir, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí ele vai falar do maná do deserto, que eles comeram e morreram. Tal. Então, para a gente resumir aqui, irmãos, ao pregar essas verdades, aquilo não entrou no ouvido deles. Aquilo ofendeu aquele grupo. E de tal maneira que eles falaram assim, no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Porque parece que é estranho mesmo que eu acabei de falar aqui, né? Como assim? Deus faz isso, Deus é soberano. Aí eles achavam que duro esse discurso, quem aguenta ouvir um negócio desse? Aí o que Jesus fez? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou
Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virde o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não cria e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode, irmãos, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Veja a clareza do versículo, gente. Veja a clareza, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Entendeu? Então, quando uma pessoa vem a Cristo, o Pai concedeu. Tem uma passagem que vai falar assim, por isso que vocês não podem crer que vocês não sois as minhas ovelhas. Está em João 8. É pesada aquela palavra que ele fala para os fariseus. Vocês têm por pai é o diabo. Que eles diziam, nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim? Que Abraão viu meu dia e se alegrou. Ah, mas se ele tem 50 anos e você viu Abraão? Ou seja, na carne, não entendeu nada. Aí Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu já era. Nós somos discípulos de Moisés, ele dizia. Abraão, se vocês forem discípulos de Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés falou de mim. Entendeu? Então não faz sentido. Aí ele fala assim, vocês examinais a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para que tenha vida. Ou seja, eles acreditavam nas Escrituras e não acreditavam em Jesus. Ué, como assim? Você acredita nas Escrituras? Sim. E essa mesma escritura que vocês acreditam, testifica de Jesus, e você não acredita em Jesus? É contraditório, não é? Como que eu acredito nas escrituras que falam de Jesus e eu nego Jesus? Então, para a gente encerrar aqui, irmãos, no versículo de número 66, foi o que nós lemos, aqui há a conclusão. Eles abandonaram e já não seguia mais. Virou as costas. Uma multidão foi embora. Multidão que algum tempo atrás estava fazendo o quê? Cadê Jesus, gente? Cadê ele? Nós queremos mais pão. Onde é que ele está? Nossa, ele não está aqui. Vamos entrar no barco, vamos para o outro lado. Ou seja, está atrás de Jesus. Chegou lá, Jesus, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A motivação sua estão errada. Eu tenho isso aqui, isso aqui. Ah, quem aguenta ouvir um negócio desse? Vamos cair fora daqui. Eu vou embora. Então você percebe como é que funciona? As multidões, às vezes, nas igrejas, as multidões que dizem que é cristã. Qual é a motivação? Por que eles estão aí nas igrejas? Por que eles estão se aglomerando aqui, tanto de gente? Se tiver pregação de verdade lá, será que a galera fica? Se tiver ensinamento de verdade, será que a galera vai gostar? Aqui você vê o próprio Jesus. Vem uma multidão e ele prega a verdade, a multidão vira as costas. Aí ele vira para os 12. E vocês, querem ir embora também? Aí Pedro, para quem? Se tu tens palavra de vida eterna, percebe a diferença? Pedro entendeu. Para quem nós vamos ir? Se só tu tens aquilo que a gente quer. Nós queremos vida eterna. E só tem vida eterna no Senhor. Então nós não vamos embora, não. Então, se aqueles que realmente querem vida eterna está em Cristo, eles vão estar com Cristo, não importa o que aconteça. Agora, aqueles que estão com segundas intenções, querendo outras coisas, não fica. Entendeu? Então, às vezes as igrejas têm multidões, mas está atrás do quê? Do Evangelho? Ou das bênçãos, igual a galera aqui, estava atrás do quê? Do Evangelho ou do pão? Do pão. Porque quando Cristo mostrou a verdade, eles, quem aguenta ouvir um negócio desse, virou as costas e foi embora. E Cristo, volta, gente, volta, não. Percebe que ele não ficou, volta, desculpa, eu vou falar de outro jeito, gente, desculpa. Eu fui muito duro com vocês, né? As palavras que eu usei talvez estava errada. Volta, vamos reconsiderar aqui. Não é bem assim, né, gente? Ele não fez isso, pois não? Ele não fez isso, ele deixou eles embora. E ainda virou para os 12, e vocês querem ir embora também? Pedro, não, jamais eu vou embora, se o Senhor tem aquilo que nós estamos querendo. Então você percebe a diferença. Uma multidão, daqui a pouco diminui, e dentro daquele grupo pequeno ainda tinha o Judas, que era o que ele fala, chama de diabo. É pesado isso aqui, né? Chama Judas de diabo. Pedro nem falou isso por conta de Pedro mesmo, né? Exatamente. Falou tudo, Léo. Exatamente. Então isso é muito interessante, pessoal, porque que discípulo nós somos? Percebe que até aquela multidão que virou as costas também é chamada de discípulo. Ó, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos tornaram-se atrás. Ou seja, discípulo é tudo aquele que segue. Essa galera seguiu Jesus. Só que depois desse ensino de Jesus, eles voltou atrás. Então, a pergunta é,
Que tipo de discípulo nós somos? Nós estamos nesse grupo dessa multidão aqui que até segue Jesus e segue durante um certo tempo e depois, quer saber, esse negócio de Jesus não é bem o que eu queria, né? A coisa não está do jeito que eu imaginei, eu vou cair fora. Ou nós somos aquele grupo mais restrito, né? mais que é a menor parte, que está com Jesus, não importa o que aconteça. Com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, enfim, casado ou solteiro. Não que vai divorciar, tá, gente? Quem é casado, fica casado. Estou dizendo o seguinte, vocês entendem o que eu quis dizer, né? O estado é esse. Fica firme com Jesus, não importa o que aconteça. Nós temos que ser esse grupo menor, esse grupo seleto ali, que não importa o que aconteça, nós vamos estar sempre com ele. Amém, gente? Amém. Então, Pedro, engraçado que o Pedro, quando Jesus chama ele fez uma pesca extraordinária. Ele pescou a noite toda e não pegou nada. Aí Jesus falou, lança a rede à direita, que achareis. Aí Pedro, Senhor, já temos pescado a noite toda, não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar. Porque, na verdade, Pedro já conhecia Jesus. Só que ele não era um seguidor oficial. Que quando Jesus chama os 12, aí sim, ele chama os 12, aí é oficial. Mas antes de chamar, já tinha um monte de gente seguindo ele. Pedro fazia parte daquele grupo. Só que assim, ele seguia sem aquele compromisso. Eu vou lá quando eu quero, tal, aquela coisa assim. Mas quando ele chamou, vem Pedro, vem Tiago, vem João, aquela chamada, que ele estava no monte orando, aí juntou aquela multidão depois que desceu do monte, aí ele começou a chamar, vem, você... aí sim, ele chamou diretamente ali os 12. Mas antes de ele fazer essa chamada, esses 12 já estavam no meio do grupo também. Então Pedro já acreditava em Jesus. Por isso que você, olha, eu não peguei nada, mas já que o Senhor está mandando, isso mostra o quê? Eu acredito no Senhor. Eu confio que já que o Senhor está mandando, então vou lançar a rede. E lançou a rede, e a Bíblia fala que era tanto peixe que quase a rede rasgava. Precisou fazer sinal para outros barcos, que era do Tiago e do João, que era irmão, e Pedro e André também eram irmãos. Aí para ajudar. Aí Jesus falou assim, vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Aí que a Bíblia diz, eles largou a rede lá com os peixes, caiu fora, foi seguir Jesus. Percebe? Fez uma pesca extraordinária, nem vendeu os peixes. Ali você vê a pessoa realmente convertida. Abriu mão da pescaria e caiu fora para seguir Jesus. Aí um dia Pedro falou, Senhor, o que vai ser de nós, hein? Nós largamos tudo para te seguir. Aí Jesus falou assim, olha Pedro. Aí Jesus falou assim, olha Pedro, ninguém que tenha largado casa, fazenda, que não receberá nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Só que aí tem um ponto. Quando ele falou vai receber 100 vezes mais nessa vida, ele não está falando de prosperidade não, gente. Por quê? Porque Pedro tinha um barco, não tinha? Pedro largou o barco. Depois perguntou, o que vai ser de nós? Pedro, tudo que você largou aqui, você vai ganhar 100 vezes mais. Então era para Pedro ter 100 barcos depois. E isso não aconteceu. Então o que ele está dizendo? Você vai ter 100 vezes mais aqui neste mundo, não a mesma coisa que você largou para me seguir, mas algo muito mais valioso. Porque não faria sentido você abrir mão de... Por exemplo, o cara tem uma empresa pequena e ele quer pregar o evangelho, e ele quer só pregar o evangelho, viajar, ele não vai dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí o Senhor fala, larga isso aí e você vai viver da obra, vai viajar para todo lugar, pregar o evangelho, que eu vou te dar 100 vezes mais. Aí no final ele dá uma multinacional. Vai piorar mais, se com uma empresa pequena ele não conseguia ter tempo, como é que ele vai... Então ele não está prometendo dar, entendeu, gente? Dar a mesma coisa multiplicada. Você vai receber 100 vezes mais aqui neste mundo, mas não a mesma coisa que você largou. Por exemplo, Pedro largou a pescaria e virou o quê? O apóstolo Pedro. Na primeira pregação dele, em Atos 2, 3 mil almas. Tem preço, gente, isso? Você ganhar 3 mil pessoas numa pancada só? Tem dinheiro que paga isso? Você orar para uma pessoa doente, ela ser curada? Uma pessoa estava morta, a Dorcas estava morta, Pedro chegou, orou por ela, ela levantou. Tem coisa mais gloriosa do que isso? Tem dinheiro que paga? Ou seja, Pedro não ganhou 100 barcos. Deus não devolveu para Pedro a prosperidade que ele abriu mão, multiplicada. Ele continuou uma pessoa normal. Tanto é que falou, não tem ouro nem prata, quando ele foi paralítico. Né? Ou seja, ele não era rico. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja,
Tem coisa melhor? Imagina, Léo. O que você queria? Ser milionário ou sair curando os outros aí? Nossa, tá. Entendeu? Então não é melhor? Então, ou seja, Deus está prometendo, olha, o que você abriu mão por causa de mim, você vai receber 100 vezes mais. Ou seja, mas não é a mesma coisa que você abrir mão vai ser multiplicada. Eu vou te dar algo muito mais valioso. Em outras palavras, irmãos, temos que seguir o Senhor, temos que estar firme com Ele. Porque, lembra que eu disse a vocês, não é você que às vezes segura a mão de Deus, é Ele que segura a sua. Quando o Pedro está afundando, Senhor, socorre-me, na parte do que estava andando sobre as águas, né? A Bíblia fala que Jesus segurou, homem de pouca fé, porque duvidou, Jesus segurou ele. Por quê? Se for só a gente que segurasse o Senhor, a gente saltava toda hora. A gente se segura, a gente solta, a gente segura, a gente solta, porque a gente é fraco, a gente é cheio de circunstância, mas Deus é tão maravilhoso que Ele tem um compromisso com a gente, Ele tem uma aliança, Ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Ninguém que eu comprei vai perder. Eu vou lutar por você. Amém, gente? Amém. Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma pergunta? Logo nós vamos participar da mesa do Senhor. Vocês podem... Eu sei que o vaso que foi pregado, eu sou cheio de imperfeição, aí a coisa não fica muito clara assim, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Amém, irmão? Deus vai abençoar para a gente ir melhorando cada vez mais, para o argumento ficar melhor, as palavras encaixar melhor. Glória a Deus. Eu só queria comentar aqui que eu achei muito legal que eu não tinha percebido as primeiras vezes que eu li, como que Jesus é enfático nisso. De que ninguém vai a ele, a não ser que o Pai tenha o dado. Eu vou até ler de novo. Sim, isso é incrível. 6, porque realmente, aqui pelo que eu percebi, eu comprei umas 4 vezes. Ele enfatiza. Ele enfatiza a mesma coisa na mesma mensagem para um mesmo povo. Isso. E, igual você falou, 70 vão embora, né? Fica os 12, e dentre os 12 ainda tem um que é o Judas. Que não faz parte. Exatamente. Exato. É muito forte. E o que escandalizou eles foi justamente essa ênfase, né, de Jesus colocando. E se escandaliza até hoje, porque o ser humano, ele quer os créditos. Eu sou salvo porque eu sou bom, né? Eu sou melhor do que meu vizinho. É isso que o ser humano quer. Porque imagina chegar lá no céu, você está aqui por quê? Não, estou aqui porque, afinal de contas, né? Eu estou aqui porque eu fiz a minha parte. É isso que o ser humano quer. Por isso que é tão difícil quebrar o orgulho do homem e para ele se render a Deus. Porque, por isso que lá em Efésios fala que é pela graça, para que ninguém se glorie. Porque se não fosse, se é pela graça, já não é por mérito. Porque se fosse mérito, já não é por graça. Porque o mérito anula a graça. Se é graça, é por quê? Por que Deus me escolheu? Não sei, não existe resposta para essa pergunta. O critério que Deus usa, ninguém sabe. Porque você vai falar, Deus me escolheu por causa disso e disso. Então, Ele não me escolheu pela graça. Ele me escolheu por causa daquele mérito que eu estou falando. Vocês perceberam, gente? Como é que funciona? Então, assim, por que Deus escolheu Francisco? Não tem resposta. Porque se você tiver uma resposta, então Deus te escolheu por causa disso. Então, não foi um presente. Foi um mérito. Ele viu uma coisa boa em você. Vou escolher o Rodrigo por causa disso e disso e disso. Então, é mérito. Então não tem essa resposta. Deus me escolheu porque Ele quis, pela sua vontade soberana. Amém, gente? E é legal essa pregação que ele está fazendo, porque a gente que está aqui, nós somos gentios, né? Pela visão do povo aqui. Então, os gentios, se Deus salvasse realmente, seria porque Deus destinou os gentios para a salvação mesmo. Não teria outra resposta. Porém, a mensagem que ele está levando aqui é uma mensagem para o povo judeu, que é o povo escolhido. Exatamente. Então, quando ele prega para quem já, como eu posso dizer, para quem já se enxerga como escolhido, que eles que estão se enxergando como escolhidos podem não ser escolhidos, é mais forte. Isso banaliza totalmente a visão deles. É como se Jesus estivesse falando, vocês acham que vocês já estão salvos porque vocês nasceram como judeus. Vocês não estão salvos porque vocês nasceram como judeus. Mas vocês estão salvos porque, não que eles estejam, né? Mas vocês estão salvos porque o Pai os trouxe a mim. E os que o Pai não trouxe a mim, não estão salvos. Então, dentre aquela multidão, teriam pessoas que não eram salvas. E para eles aquilo era como uma ofensa, né? Isso era como uma ofensa para eles. Não, como assim nós, judeus, descendentes de Abraão, linhagem enorme lá, Abraão, que temos Moisés, temos Davi, temos tantas pessoas que vieram antes de nós, não somos salvos.
e trazendo para hoje em dia, como assim eu vou na igreja Isso. e eu não estou salvo, Isso, entendeu? pessoa. Então, eu acho que abrir os olhos para essa mensagem, ela confronta um pouco o nosso orgulho. Porque como assim eu estou na igreja e eu posso não estar sendo salvo? Como assim eu prego e eu posso não ser salvo? Como assim eu escuto louvores e eu posso não ser salvo? Então, Jesus aqui, ele confronta a arrogância humana daquele povo, ele confronta a arrogância do povo em si, que é o povo judeu, que seria o povo escolhido, e hoje ele vem e ele confronta a nossa arrogância por acharmos que nós merecemos a salvação. Eu acho que quando a gente abre os nossos olhos e vê que nós não merecemos a salvação, o evangelho ele se torna mais pesado. Isso. Porque a verdade é que o evangelho se torna muito mais pesado quando nós entendemos que nós não merecemos a salvação. Ele se torna mais bonito também. Isso. Ele se torna mais bonito. E, sei lá, é um caminho mais difícil de interpretar assim. E abra Mas é um caminho que não dá para você falar. Está errado por tal motivo, está errado por tal outro motivo, porque aí você confronta a vida, aí fez confronta a vida. E também essa visão humilha a gente. Demais. Porque você... Por isso que eu sou muito... Isso, eu tenho muita dificuldade de aceitar que uma pessoa é cristã de verdade se ela é orgulhosa. Que o orgulho pressupõe que a pessoa é melhor do que a outra. E não existe isso. Então, por isso que todo cristão que é orgulhoso, fala, ou você é orgulhoso ou você é cristão. Tem que decidir o que você é. Porque as duas coisas não podem estar juntas. Entendeu? Porque se foi Deus que me salvou, se Ele me mudou, gente, graças a Deus, eu tenho que glorificar a Deus e olhar para aquele que não foi alcançado e falar assim, eu não sou melhor do que ele. Porque da mesma forma que Deus mudou a mim, pode mudar ele também. E eu olho para o perdido e tenho compaixão e misericórdia dele. E não olho com olhar altivo. Olhar altivo é olhar de cima para baixo. É humilhante, né? A pessoa chegar assim. Tem crente que anda assim, já viu aquele meme? Já viu aquele meme? Porque ó, assim é muito. Filho de rico, igual fala assim, empregada de loja de rico olhando para. Assim, achando que não é essa. Então o cristão tem que ter essa visão de humildade. Gente, vamos participar da mesa do Senhor para nós não perder muito tempo.